dizer, nós estamos em pleno momento, quer dizer, né? E isto vem, vamos dizer, do período do American Way of Life, depois, evidentemente, no contexto da crise, né? Com a guerra do Vietnã, com os movimentos dos negros, mas é nesse contexto, né, que a pop art surge. Muito bem. Para alguns, nós já teríamos na pop o esgotamento da arte moderna. Né? O esgotamento da arte moderna, dos anos 60. Né? Porque alguns dizem, aqui a arte deixou de apontar para outra sociedade. Né? Por quê? Como nós dizíamos, os vanguardistas heróicos, né, acreditavam que, no ato da fruição, o fruidor vive uma experiência, né, análoga à da felicidade. Né, ou vive, né, no plano da fruição. Quando eu digo plano da fruição, é quando vê uma obra, né, uma pequena aquarela do Klee, né, viveria, na experiência da fruição, uma promessa de felicidade. Né? Essa ideia de que a arte é uma promessa de felicidade. Isso vem do XIX, né? Atinge a arte moderna do início do século XX. Por instantes, né, se percebe, né, que o mundo poderia ser outro, no ato da fruição estética. E essa percepção, né, essa percepção de que a arte é um índice de possibilidade de alternativas ao real, ficaria consignada, marcada na memória afetiva do observador. Né? Isto deixaria de existir a partir da década de 60, da década de 70, uma vez que a arte não escancara uma alteridade, uma outra sociedade, mas reenvia, reforça a realidade existente. Né? Bom, daí houve o debate, nesse contexto, né, que se arrasta um pouquinho pela década, enfim, que alguns vão datar na década de 70, não é o caso de ver aqui, arte conceitual, arte minimalista, né? Sobre o fim, o ocaso, o declínio da arte moderna e o advento da tal da pós-modernidade. Né? A Mônica pode lembrar muito bem, quer dizer, que neste momento, aqui e acolá, no mundo inteiro, né, a nova geração emergente de artistas começa novamente a se interessar por linguagens e mídias que estavam então, que eram tidas então como superadas. Né? É o tal da volta à pintura. O boom da volta à pintura. Né? Porque na marcha das vanguardas, eu falei da pop, mas poderia falar de outras vanguardas, né? Guiou a ideia da superação do quadro de cavalete, da pintura. E a arte foi ficando, né, ensimesmada, né? A arte foi ficando hermética, né? Foi ficando difícil, né? Foi ficando esotérica, arte para artistas. Né? No caso da arte conceitual, houve um estreitamento, vamos dizer assim, da esfera da arte. Alguns vão ver aí um sinal de esterilidade, de impotência. Claro. Não, é que a arte ela estava fugindo da condição de mercadoria. Então ela estava se virando, se desmaterializando. Isso é uma das coisas que uma das causas, né? Fugindo da condição de mercadoria. Essa era uma briga da arte, né? Ela estava fugindo da condição de mercadoria, mas isso tinha como preço, né, o afastamento progressivo do mundo da vida, da experiência histórica concreta. Não é? Quer dizer, por um lado, inclusive no Brasil foi forte, né, o conceitualismo político brasileiro. Né? Então, eu também queria falar que no Brasil foi forte e... Eu não quero falar nada, não, desculpa. Não, fala. Diga, você me ajuda, assim, eu vou pensando junto com... Né? Porque no Brasil a coisa já tinha... quer dizer, esse distanciamento, vocês lembram, há 3 anos atrás, quando o Celso Favaretto veio aqui e falou que de repente, o povo, assim, a educação foi para um lado e a falta de e o desenvolvimento da arte foi por outro, e essa comunicação não se fez mais, por isso que as pessoas não gostam de arte contemporânea? Os professores da rede não entendem? Então, isso que ele está contando que aconteceu aqui no Brasil... Quer dizer, porque ele está falando da Europa, né, gente?
Imagina aqui no Brasil, quer dizer, entrou o quê do Brasil na conversa dele? Entrou, quer dizer, a gente tinha que produzir para esse lugar, inclusive. Tudo bem, né? Mas a gente tinha que produzir para esse lugar. Mas isso aqui já acontecia antes ainda, né? Assim, quando teve lá, porque aqui tem escravo, então é aquela diferença toda. Então essa coisa acontecia assim, desse tamanho, não tinha o público participando, e mesmo assim, quer dizer, quando a gente fala que as pessoas estavam, enfim, chega. Não há essa questão, Mônica, que como as coisas se deram aqui. Nessa mesma década de 60, né, houve a tentativa, né, também de estetização da vida. Sim, o que lá, em certa medida, se deu nos anos 10 aos anos 30, sim, acontecia agora, né, após o neoconcretismo, para ficar nos tops no neoconcretismo, no trabalho de um Hélio Oiticica, por exemplo, junto, né, a Mangueira, no Rio de Janeiro, os parangolés do Oiticica. Quer dizer, havia uma tentativa de estetização também aqui da vida, né? O interessante é que vinha de uma tradição de arte construtiva, de uma arte, né, geométrica, né? Quer dizer, eu acho que, por exemplo, a figura, por exemplo, de um Hélio Oiticica, né? Vocês conhecem aquelas parangolés, aquelas capas, né? Que o Haroldo de Campos denominava de capas aladas. Mas deixa né? eu te perguntar, o que você fala do Flávio de Carvalho? Uhum. O que você fala dele? O que você acha? Quer dizer, ao Flávio da pintura, não é, vamos dizer assim, né, e ao Flávio das performances, né? Das performances. Então, o que nós chamamos de rap, né, na década de 60 é mais início de 70. Ele era dos 40, rap, né? Não, está lá. Não é? Há uma relação, não é, entre o Flávio e o Hélio. Não é? Uhum. Sim, claro, né? claro. Mas o interessante é perceber que essa aposta forte nas artes, no sentido de embaralhar arte e vida, teve sua presença marcante no contexto, né, da nova objetividade brasileira, no contexto dos anos 60 e 70, no contexto da Tropicália. Né, o professor Celso Favari deve ter falado aí sobre os anos 70, né, o período da contracultura, do período underground, o Udigrude, né? Como Glauber gostava de dizer, né? Quer dizer, então isso foi vivido aqui de modo forte, né? A tentativa da superação, justamente, né, das linguagens da tradição. Né? Ali já vai abandonar, né, a parte de caminhando, depois dos bichos, abandona a produção de objetos artísticos. Então, o imaginário aqui da década de 60 e 70, né, pelas peculiaridades locais, vamos dizer assim, né, foi colonizado, não, foi de certa forma marcado pelas vanguardas heróicas lá dos anos 10, dos anos 30, né? Quando o jovem Hélio, nos seus caderninhos, né, fazia anotações sobre Mondrian, né? A matriz está isso, que pode permanecer até hoje, em certa medida, uma certa... Mas é a minha matriz. Então, é isso que eu ia te falar. Porque o Mondrian, gente, era um cara lá, naquela trip toda lá do começo do... Ele é incrível isso, né? Quer dizer, mas não é, o meu trabalho ele foi desenvolvendo e chegou nesse lugar que ele chegou, não foi por causa do Mondrian. Foi porque tinha que ser aqui no Brasil essa história. Mas aí o cara já tinha feito esse trabalho, já tinha tido essa ideia. Então ele tem aquela coisa dos quadrinhos dele, que são aquelas verticais, horizontais, só cor primária. Preto, amarelo, vermelho, azul, branco e preto. Então ele... E isso aí, então, até houve uma Bienal que tinha uma instalaçãozinha dele replicando o ateliê dele, que era todo pintado, parecia um quadro dele. E ele tinha essa tripe de pegar e espalhar isso pelas cidades também. Ele tinha essa tripe de pintar do jeito que era o quadro dele, pintar cidades, etc. Né? Isso. Fazer essa decoração. Então, ele achava... essa que era a estética que ia afetar as populações, etc. Como as maquetes, como o Hélio Oiticica, né? Mas o Hélio, ele não tinha uma coisa de que... Ele tinha uma coisa mais de querer aprender com a população, claro, né? Então, diferente do... Isso, é diferente, não é? É diferente. Eu acho que o Hélio, ele funcionou uma espécie, né, no período de formação dele, da década de 60, né, de convergência
entre essas duas linhagens a qual eu me referi há pouco. Por um lado, quer dizer, essa viagem também, né? Mas há essa linhagem construtiva, geométrica, sim, né? sim, Essa questão sistemática sim. que guiou ele a vida inteira. Né? Mas há também toda a questão, né, da liberação da pulsão, né? Olha, eu acho que tem a questão de botar o pé no Brasil. Tem, claro. Sabe? Claro. Ele pega e sobe a favela, isso aí, eu acho que isso aí foi a coisa mais legal dele, eu acho. E eu acho assim que aí o que começa a acontecer é que os artistas, ele faz isso bastante, mas eu acho que o que está acontecendo com a gente é que a gente quer dizer, a gente já sabe que a gente não é herói e não vai transformar porcaria nenhuma. Você entende? Então, o que a gente tem que fazer? Só resta trabalhar. Né? Então, assim, se a gente quer mudar alguma coisa mesmo. Tal. Na verdade, eu nem penso assim mais na arte, não sei o quê. Quer dizer, eu penso assim, eu acho que qualquer profissão, qualquer um aqui no Brasil que passou por curso superior tem obrigação de dividir. Sabe, eu faço isso, eu ia fazer isso se eu fosse médico também, sabe? É um pouco assim. Eu acho que isso tem a ver com a dissolução das especificidades do conhecimento que rola agora. Você entendeu? Porque aqui por exemplo, aqui hoje a gente esteve trabalhando aqui, como eu te falei hoje, e tinha uma garota que tem formação em geografia, uma outra que era cientista política, arquitetos, artista plástico. Então, assim, a gente trabalha assim em equipe, né? E, assim, não importa mais. E a gente está lá fazendo uma recuperação de um terreno. Não importa mais se... E isso além disso, é com a população. Não importa mais fazer para, ou ensinar não sei como. Quer dizer, a gente está fazendo junto, né? É diferente. E arte também.